Fala, gente, tudo bem com vocês? Tá cada vez mais difícil segurar o segredo. Eu ouvi uma frase do Sérgio Boas, grande jornalista identificado com o Grêmio, torcedor do Grêmio, que ele diz o seguinte: não existe segredo entre quatro pessoas. Que pessoas são essas? E os sinais que vêm dos jogadores. Porque os jogadores, eles têm muita gente envolvida. É empresário, é assessor de imprensa, é família, é amigo, é vizinho. Os sinais que vêm dos jogadores do Grêmio, dentro do grupo, que dão indício da saída do técnico Renato Portaluppi. E eu também quero passar para vocês uma ideia do técnico Renato Portaluppi, de ser o autor da frase, de ele ser o cara que vai escrever o último capítulo dessa própria história. Vamos falar sobre tudo isso, informações importantes para a gente tratar a partir de agora. Muito obrigado pelo teu carinho. Se puder dar like, isso é super importante. Ajuda a família do Careca. Não é inscrito ainda? Se inscreva, vamos embora. Olha só, gente, qual é o segredo, né? O segredo de quatro pessoas, que o Renato disse que só essas quatro pessoas podem falar sobre isso. O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum, o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo de futebol, e o próprio Renato. Os quatro. Só que, como disse o Sérgio Boas, um segredo entre quatro pessoas é muito difícil manter. O Renato disse que só da boca dessas quatro pessoas, que inclui ele, pode sair a resposta se ele vai continuar ou não vai continuar. A questão é que a gente está vendo alguns sinais muito importantes da não continuidade do Renato, não continuidade do Renato. Por exemplo, vou começar pelo primeiro caso. Quando o Jeromel antecipa numa coletiva que ele está saindo, e o Jeromel é um dos líderes do vestiário do técnico Renato, é só pegar os bastidores da Grêmio TV, tu vai ver sempre o Jeromel ali falando, incentivando. O Renato não abriria a mão do Jeromel, pelo menos para jogar mais meio ano, para tentar ser octa do Campeonato Gaúcho. O Jeromel fisicamente, segundo ele, está bem. Ele não está se aposentando pela parte física, mas sim por não querer mais e tal, viajar, ficar concentrado, quer ficar mais com a família. Só que essa antecipação do Jeromel me causou uma estranheza, sabe? Por que ele antecipou tão cedo primeiro a coletiva? Ele poderia falar no final do ano, mas também fisicamente, segundo ele está bem, ele poderia tentar ser octa do Campeonato Gaúcho ano que vem, mas o Jeromel antecipou, não vou mais ficar, estou aposentando, não vou parar de jogar. O Renato abriria a mão da sua liderança? Isso me chamou a atenção e a gente vai poder confirmar isso quando o Renato sair ou não, né? Porque se o Renato sair, tem um motivo aí, o Jeromel não ficou porque o Renato também não ficou, né? É um detalhe importante. Se o Renato ficar, não, aí não tem nada a ver, mas eu acho que isso vai dar um casamento de fatos. Outra questão, jogadores começam a dar sinais de saída. Reinaldo. A informação que a gente tem é que o empresário do Reinaldo já está procurando uma casa para ele, uma casa para morar, mas também um clube, né? A informação que a gente tem é da não continuidade do Reinaldo. E por que fala do Reinaldo muito? Primeiro, que ele não tem um contrato para o ano que vem, mas também é uma peça importante do técnico Renato Portaluppi. Outro jogador, Soteldo. O Soteldo também não deve ficar. Se ficar, vai ser muito porque o Renato pode ficar. Mas nesse momento, com a possibilidade muito grande do Renato não ficar, o Soteldo também é uma peça que deve sair, porque há uma reposição automática para ele. Aravena. E ainda tem Pavon, né? Outro jogador que também começa a dar um sinal muito importante da sua saída, e isso também explica as contratações do Grêmio. Essa é uma peça importante, tá? Talvez você não tenha ouvido falar ainda, ou já ouviu, enfim, vamos nessa. Mas antes, 15 segundos da nossa grande parceira, a Betano. Aproveita o meu cadastro, o meu cupom, né? Para você fazer o seu primeiro cadastro. Um bônus de até R$1.000, exatamente. É muito legal a Betano, é um site regularizado, é muito fácil de mexer, é muito bacana. Joga 10 pila, 5 pila, vai se divertir. Quando tu fizer o teu primeiro cadastro, usa meu código, meu cupom, que é careca de saber. No primeiro comentário eu já vou deixar um link, você clica no link e automaticamente vai com o meu cadastro, o meu cupom, tá bom? Aí o teu cadastro faz nome, CPF e tal. Gente, olha só. Diego Costa. O Diego Costa também não deve ficar no Grêmio. Essa é uma informação que eu tenho, que é muito difícil que ele fique, porque o Diego Costa já tinha um projeto de vida lá fora,
na Espanha, onde a família dele mora na Europa. E vamos lembrar aqui que o Grêmio convenceu o Diego Costa a abrir mão desse projeto de vida de morar na Europa e vir para o Grêmio por uma temporada. O Diego Costa não deve ficar por isso, também, obviamente, pela possibilidade do Renato não ficar, mas também porque o Grêmio já tem uma peça de reposição que se chama Arezzo. O Grêmio tem um projeto para o Arezzo e aí casam as coisas. O Grêmio tem um projeto para o Arezzo em 2025 para utilizar ele como titular ou reserva. Porque hoje o Arezzo ele é o terceiro jogador da posição. Primeiro é o Braithwaite, segundo o Diego Costa e terceiro o Arezzo. Então, esse casamento de fatos também dá esse caminho, dessa possibilidade do Diego Costa sair, além da questão pessoal dele, de morar fora e da não permanência, da possibilidade da não permanência do técnico Renato Portaluppi. Então, todos esses indícios que vêm por parte dos jogadores estão colocando o Renato numa não continuidade no Grêmio. E eu acho que a frase muito simbólica do Sérgio Boas era importante porque não existe segredo entre 4 pessoas. É muita gente para cuidar de um segredo. As coisas vão vazar. Outra informação que a gente pode colar nessa aqui, o César Cidade Dias conversou com um conselheiro, que é muito próximo da direção do Grêmio, que também já passou para ele que o Renato não fica. O que o Renato tenta fazer aqui? E eu acho que ele está certo. Tá? O Renato ele quer ser dono da narrativa, dono da sua própria saída. A confirmação da saída do Renato tem que sair da boca dele, porque ele é um ídolo do Grêmio. E tá certo. Não tem que ser o jornalista A, B, C, óbvio, né? A gente vive buscando informações, mas o Renato quer ser dono disso, dessa história, para que não seja manchada, para que não seja uma coisa ruim, para que saia por cima, para que o próprio Renato conte essa história. Olha, eu não vou ficar no Grêmio por isso e por isso, né? Para se desvencilhar de qualquer problema que possa ter no vestiário ou não. Então, essa tentativa do técnico Renato Portaluppi é interessante, mas é claro que não tem como o Renato segurar esse segredo até o final do ano, se ele realmente não vai ficar. Existe ainda uma possibilidade do Renato ficar, claro que existe, mas ele é muito remota, porque a direção do Grêmio precisa agir, contratar jogadores que o próprio Renato vai querer trabalhar ano que vem, e não tem como fazer isso a partir de dezembro. O planejamento já tem que começar, é impossível não esperar para contratar só em dezembro. Tanto é que eu fiz um vídeo aqui ontem que vazaram as contratações do Grêmio, as posições, 2 laterais esquerdos, 1 direito, 3 zagueiros. Então assim, como é que não vai ter a mão do Renato nisso? Né? Ou já está tendo, ou não está tendo, e essa é a possibilidade. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, tentei fazer uma leitura aqui, está sendo impossível segurar esse segredo. Esse segredo ele vai ser vazado, da não permanência, da possibilidade de não permanência do técnico Renato Portaluppi. Sempre importante falar isso, porque a versão oficial é o Renato que vai querer contar. E nesse sentido, ele está certo. Valeu!